Fala pessoal, Marcos Moura do Jogo da Riqueza e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre coisas que pessoas ricas fazem que os pobres acham que é coisa de gente burra. E antes de tudo, já curte e compartilhe o vídeo para dar aquela força ao canal, tá? E no vídeo de hoje eu quero discutir com vocês, né, que existem hábitos que normalmente não é destacado na imprensa, você não vê na TV, que são hábitos feitos por pessoas ricas que os pobres muitas vezes acham que é coisa de gente burra, tá? E o interessante, para basear isso, eu vou citar aqui o conteúdo do livro O Milionário Mora ao Lado, que é um livro em que alguns estudiosos, eles acompanharam, eles estudaram quais eram os hábitos de pessoas milionárias nos Estados Unidos e o interessante do livro é que você verifique, talvez para a surpresa dos próprios investigadores, os hábitos desses milionários não são aqueles hábitos que a TV e as revistas gostam de destacar quando falam de milionários, tá? E aí o livro, o que é que ele faz? Eles pegam pessoas que tinham pelo menos um patrimônio de $1 milhão, né? E verificam quais são os hábitos dessas pessoas. E aí, todas elas, a grande maioria pelo menos, demonstraram que eram pessoas que focaram durante a construção da sua riqueza, do seu patrimônio, eles focaram muito mais em poupar dinheiro, né, e comprar esse dinheiro, colocar esse dinheiro poupado em investimentos, no lugar de comprarem artigos de luxo, tá? E esse é um hábito que também é citado, por exemplo, no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, onde ele destaca que entre as diferenças da mentalidade das pessoas ricas e a mentalidade das pessoas pobres e a classe média no geral, é que os pobres e a classe média, eles focam em comprar artigos de luxo primeiro, para então, após comprar artigos de luxo, pensarem em fazer algum investimento, realizar alguma atividade de poupança, né? Enquanto os ricos, eles focam em primeiro crescer a coluna de investimentos que eles têm, né? Eles se concentram no início em investir muito e só após, quando eles já têm bastante patrimônio, eles começam a comprar os artigos de luxo, tá? E esse hábito, né, de você procurar controlar os seus gastos e optar por investir no lugar de exibir artigos de luxo é visto muitas vezes pelas pessoas pobres como coisas de pessoas burras, né? Baseado na lógica de que se você não está usando o dinheiro do seu trabalho e você está gastando com artigos de luxo, você está deixando de viver, né? E ao deixar de viver, você está abrindo mão das boas coisas da vida. Embora, muitas vezes, esses artigos de luxo que as pessoas estão comprando, né, as pessoas pobres estão comprando, são artigos comprados com base em empréstimos, né, baseado em parcelamentos, o que vai fazer com que elas gastem muito mais para ter o mesmo objeto, né, e esse dinheiro a mais que elas vão gastar vai deixar de ser usado para comprar investimentos, enquanto as pessoas que estão enricando, elas estão se concentrando em poupar para poder viver e viver bem durante muito tempo, né? Então, esse comportamento de focar primeiro em adquirir investimentos e não ter tanto interesse em objetos de luxo acaba sendo visto pelas pessoas pobres como comportamentos burros, né? Como ações de pessoas burras. Porém, com o tempo, a gente vê aquelas pessoas que se concentraram em adquirir investimentos, elas acabam enriquecendo e tendo uma vida tranquila. E por terem tido, né, essa visão da vida que não foca tanto em objetos de luxo, muitas vezes elas, mesmo ricas, não têm essa necessidade grande de ter bens de luxo, né? Esse tipo de comportamento dos ricos nunca é mostrado em uma novela, por exemplo. Você não vai ver em uma novela, né, aqueles personagens que são os milionários da história, normalmente eles vão estar sempre exibindo artigos de luxo e você nunca vê
como eles chegaram lá, né? Dificilmente você vai ver que foi através de investimento, de trabalho e também de controle dos gastos. Você não vê isso na TV, até porque é muito mais interessante você fazer uma reportagem, uma novela ou um filme em que você exibe apenas os gastos exagerados de pessoas ricas, né? Então você vai pegar um exemplo de um bilionário ou de alguém multimilionário, né? Um jogador de futebol que tem R$ 500 milhão e mostrar que ele comprou um jatinho ou mostrar que ele comprou uma mansão, e dá a impressão para as pessoas que ter a mansão, o fato de você ter um artigo de luxo, te faz ser uma pessoa mais rica. Quando na verdade você ter dinheiro para comprar esses artigos de luxo sem que isso afete a sua vida, sem que você precise se endividar para isso, isso é que vai fazer. Isso na verdade é que é um sinal de riqueza, né? E o livro O Milionário Mostra ao Lado mostra que muitos desses milionários, na verdade, eles não têm o hábito de comprar artigos de luxo, né? O livro, inclusive, destaca isso que eu mencionei, né? Que as TVs, elas sempre vão procurar mostrar aqueles exemplos dos milionários que estão esbanjando em alguma coisa, né? Porque isso é o que vende. Você não vai vender, e ela até cita isso, né? Você não vai vender um reality show mostrando a vida de milionários que têm uma vida tranquila, comum, sem muitos exageros. Porque isso não vai vender. Dá até pra gente entender, né? Você vai ver um reality show que vai mostrar os milionários fazendo coisas excêntricas, né? Gastando muito dinheiro, fazendo festas loucas, porque isso é muito mais atrativo. Embora a maioria das pessoas que se tornaram milionárias nos Estados Unidos, eles tenham comportamentos muito mais comuns. E a gente pode ver que às vezes, inclusive, a gente até vê alguns bilionários, né, feito o dono do Facebook ou o Bill Gates, andando com camisetas simples, né? Se você não o conhecesse e visse na rua, acharia que o dono do Facebook era apenas um estudante ou o Bill Gates era apenas um senhorzinho aposentado, enquanto eles são bilionários, né? E muitas vezes alguns outros artistas que nem têm tanto dinheiro quanto eles exibem muito mais riqueza, né? Exibem muito mais joias e artigos de luxo. Embora por esse lado, às vezes esses artigos de luxo que são exibidos são uma forma do artista se vender e fazer você dar mais dinheiro a ele. Então, nesse caso, às vezes pode ser uma estratégia para te vender um estilo de vida e assim levar mais dinheiro para aquela pessoa que está fazendo essa exibição desses artigos, né? Mas o vídeo de hoje eu trouxe para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Que outros comportamentos os ricos têm, ou pessoas que estão enricando, ou pessoas que enricaram, que tipo de comportamentos eles fizeram que você acha que seria considerado um comportamento de pessoa burra, por uma pessoa, caso uma pessoa pobre, não sabendo que aquela pessoa estava enricando, caso ela visse aquele comportamento, que tipo de comportamentos, eu não citei aqui, você acha que as pessoas poderiam considerar que era um comportamento burro, quando na verdade era a fórmula daquela pessoa de criar riqueza. E só mais um exemplo para a gente fechar esse vídeo, eu trago um exemplo aqui, por exemplo, do Warren Buffett, né, que ele cita que na época ele ainda continuava andando com o Fusca que ele tinha, embora ele já estivesse milionário à época, né? O foco dele era tanto o de comprar, de investir, né? de crescer o patrimônio, que ele já era milionário, poderia ter um carro novo e ele ainda continuou andando com o seu carro durante alguns anos, enquanto ele se concentrava em adquirir mais patrimônio, em investir mais e só depois então pensar em trocar por um carro novo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É isso por hoje. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até logo.